Olá pessoal, nos próximos minutos vamos apresentar conceitos básicos sobre choque e monitorização hemodinâmica. Essa apresentação foi preparada pelo setor de terapia intensiva da disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva da Unifesp. Temos por objetivos nessa apresentação revisar a definição de choque circulatório e os aspectos relativos ao diagnóstico, considerando os dados obtidos com monitorização hemodinâmica. Conhecer as principais ferramentas de monitorização hemodinâmica básica e suas limitações, e também comentar sobre as ferramentas de monitorização hemodinâmica avançada. Definição de choque. A definição de choque vem evoluindo à medida que se conhece melhor o fenômeno. O termo nasceu no século XVIII e foi usado inicialmente para indicar a resposta imediata ao trauma maciço. Posteriormente, com a introdução de dispositivos não invasivos para medir a pressão arterial, a maioria das definições clínicas adotou a hipotensão como uma condição necessária para caracterizar o choque. A partir de 1964, passou-se a valorizar o débito cardíaco. Alguns, nessa época, consideravam que o choque existia quando o débito cardíaco era insuficiente para preencher a árvore arterial com sangue e fornecer fluxo sanguíneo adequado aos órgãos e tecidos. Mas desde a década de 90, com a tecnologia atual, é possível estimar a perfusão tecidual independente da pressão arterial e débito cardíaco. De forma que atualmente choque é considerado como uma síndrome decorrente de um desarranjo sistêmico da perfusão tecidual, que leva à hipóxia celular generalizada e à disfunção de órgãos vitais. Então, a definição atual de choque, de acordo com um consenso recente sobre choque e monitorização hemodinâmica da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, é a seguinte. Choque é caracterizado como uma forma de insuficiência circulatória aguda associada à inadequada utilização de oxigênio pelas células. Em relação à classificação do choque, é interessante citar que o choque hipovolêmico associado ao trauma foi o primeiro tipo de choque a ser reconhecido e bem estudado. Mas no início do século XX foi percebido que outras condições clínicas poderiam resultar numa constelação de sinais e sintomas semelhantes àqueles apresentados pelo indivíduo em choque hipovolêmico. Então foram surgindo algumas classificações de choque. A que temos atualmente foi proposta em 1972 e são 4 tipos de choque baseados em critérios hemodinâmicos. Segundo essa classificação, nós temos o choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, o choque obstrutivo e o choque distributivo. Os 3 primeiros tipos de choque listados aqui, o hipovolêmico, cardiogênico e obstrutivo, cursam primariamente com débito cardíaco reduzido. É o choque hipodinâmico. Já o choque distributivo, depois da fase inicial de reanimação, ele pode cursar, inclusive, com débito cardíaco elevado e tem como característica importante a vasoplegia. Em relação à frequência dos tipos de choque, o choque séptico, uma forma de choque distributivo, é o tipo mais comum de choque entre os pacientes de UTI, seguida do choque cardiogênico e hipovolêmico, como vocês podem ver nessa figura colocada aqui. Já o choque distributivo é relativamente raro. E é interessante notar que há estimativas sugerindo que até 1/3 dos pacientes internados nas UTIs têm o diagnóstico de choque. Esse slide coloca de forma resumida a fisiopatologia do choque de acordo com seu mecanismo hemodinâmico principal. Então vejam nessa figura como diferentes mecanismos levam inicialmente à queda do débito cardíaco nos casos de choque obstrutivo, cardiogênico e hipovolêmico. Essa queda do débito cardíaco geralmente é acompanhada de uma resposta adrenérgica
que aumenta a resistência vascular sistêmica. Se esse aumento não for suficiente para compensar a queda do débito cardíaco, vai haver hipotensão arterial. E se essa hipotensão e principalmente os mecanismos que levaram à queda do débito cardíaco não forem corrigidos em tempo hábil, vai haver a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. No caso do choque distributivo, como acontece na sepse, uma série de fatores leva à vasoplegia. E a redução da resistência vascular sistêmica, vista nesses casos, é acompanhada de um aumento do débito cardíaco. Mas a vasoplegia pode ser intensa a ponto de causar hipotensão. E se esse ciclo de eventos não for revertido, também vai, em último caso, cursar com a disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. É interessante ressaltar que na primeira metade do século XX, o foco era distinguir as características hemodinâmicas das diferentes formas de choque. Mas desde essa época vem se acumulando uma série de evidências sugerindo que os vários tipos de choque têm uma sobreposição significativa nas suas características hemodinâmicas. Mais do que isso, eles compartilham mesmos mecanismos bioquímicos e metabólicos. E todos eles cursam com alteração da microcirculação e disfunção mitocondrial. Então, acredita-se que o choque não seja apenas um epifenômeno que acompanha condições clínicas graves, mas o choque ele contribui ativamente na redução da perfusão e alterações da microcirculação, que em último caso resultam em hipóxia tecidual. A importância da monitorização hemodinâmica está no fato de que ela é necessária para avaliar a perfusão tecidual de forma global e eventualmente regional. Postula-se que a identificação e correção precoce da perfusão tecidual é essencial para prevenir a progressão para a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas e, com isso, reduzir a mortalidade dos pacientes. Existem diferentes formas e ferramentas de monitorização hemodinâmica. As mais básicas são não invasivas e devem ser de conhecimento de todos. As formas mais avançadas tendem a ser mais invasivas e geralmente são de domínio daquelas especialidades médicas que lidam com pacientes mais graves. A monitorização básica do paciente grave envolve pelo menos o exame clínico, a monitorização eletrocardiográfica, a oximetria de pulso e a medida da pressão arterial. Com essas variáveis é possível extrair dados importantes que servem à monitorização hemodinâmica básica do paciente. A monitorização clínica se dá principalmente por meio da avaliação seriada do nível e conteúdo de consciência, volume de diurese e da perfusão cutânea. Ou seja, são 3 janelas facilmente acessíveis: pele, rim e sistema nervoso. Na avaliação da perfusão cutânea, a utilização de métodos ópticos e de avaliação de gradientes de temperatura entre regiões do corpo se constitui uma forma de avaliação, mas são pouco práticas. O tempo de enchimento capilar e a avaliação do Motley Score, representados aqui nesse slide, são facilmente obtidos à beira-leito. Em relação ao tempo de enchimento capilar, tempo menor que 2 segundos é considerado normal. E tempo maior que 4,5 segundos pode estar relacionado à hipoperfusão e maior chance de desenvolvimento de disfunções orgânicas. Entretanto, deve-se ressaltar que a presença das alterações descritas são pouco específicas e não se devem exclusivamente à hipoperfusão tecidual.
principalmente se encontradas de forma isolada. Monitorização eletrocardiográfica. A monitorização eletrocardiográfica visa principalmente a vigilância da frequência e do ritmo cardíaco. A frequência cardíaca é um importante determinante do débito cardíaco e, consequentemente, da perfusão tecidual, como vocês veem aqui colocado nesse slide. A despeito da possibilidade de alguns monitores sugerirem o diagnóstico de arritmias complexas, isquemia miocárdica e prolongamento do intervalo QT, na prática, a monitorização eletrocardiográfica então visa principalmente a vigilância da frequência e do ritmo cardíaco. Os mais usados são os cabos de monitorização de 3 ou 5 vias. A vantagem do de 5 vias é a possibilidade de monitorizar mais derivações, principalmente a derivação V1, que permite uma análise mais detalhada de algumas condições. Embora a monitorização eletrocardiográfica permita a identificação de arritmias e até de alteração de segmento ST, é importante ressaltar que o diagnóstico definitivo dessas condições só é possível com o eletrocardiograma completo, que é o ECG de 12 derivações. Esse tipo de monitorização tem uma série de limitações: a inversão dos conectores de eletrodos, interferência de outros aparelhos, eletrodos mal posicionados ou adaptados, tremores, outras condições comuns na UTI podem levar à distorção no traçado eletrocardiográfico. Nesses casos, é sempre confirmar o diagnóstico com o eletrocardiograma completo de 12 derivações. E outro aspecto que é importante ressaltar é que algumas situações potencialmente críticas podem não ser detectadas pela monitorização eletrocardiográfica convencional, como em AM sem supra, hipercalemia, embolia pulmonar e outras condições. Outra ferramenta importante e amplamente disponível de monitorização é a oximetria de pulso. Ela permite a medida contínua e não invasiva da saturação de oxigênio e de hemoglobina no sangue arterial. E como vocês podem ver aqui, a saturação de oxigênio é parte importante da oferta de oxigênio aos tecidos. E é importante estar atentos a quedas na saturação de oxigênio abaixo de 90%. Vejam aqui que a curva de dissociação da oxihemoglobina tem um formato sigmoide. A saturação arterial de oxigênio próxima a 90% ocorre com uma pressão parcial de oxigênio no sangue arterial próximo a 60 milímetros de mercúrio. Então, a queda na PO2 além de 60 milímetros de mercúrio tende a produzir quedas rápidas e acentuadas na saturação arterial de oxigênio. E essa queda na saturação arterial de oxigênio tem potencial para causar hipóxia tecidual. Como qualquer outra ferramenta de monitorização, a oximetria de pulso também apresenta uma série de limitações. Várias situações interferem na acurácia da medida, como movimentação do paciente, baixa perfusão periférica, níveis baixos de saturação, carboxihemoglobina, congestão venosa, esmaltes, enfim, uma série de condições. Lembrar que os principais locais usados para medida em adultos são as extremidades digitais e pode também ser usados nos lobos da orelha. Pressão arterial. A medida da pressão arterial tem importância fundamental para a monitorização hemodinâmica. A pressão arterial média é uma aproximação da pressão de perfusão orgânica. E vejam que a pressão arterial ela depende da frequência cardíaca e da resistência vascular sistêmica. E a importância da pressão arterial se deve ao fato de que a hipotensão é deletéria. A justificativa para se evitar a hipotensão é baseada no conhecimento fisiológico de que o fluxo sanguíneo é autorregulado em todas as circulações regionais, renal, cerebral, coronariana. Isso significa que pode haver ampla variação dos níveis de pressão arterial que o fluxo sanguíneo a nível local vai permanecer constante.
Entretanto, se a pressão arterial cai abaixo de um nível crítico, essa capacidade de autorregulação é perdida e o fluxo sanguíneo regional então vai ser comprometido. A pressão arterial pode ser medida de forma indireta ou invasiva, por meio da esfigmomanometria convencional ou oscilometria automática, que se encontra amplamente difundida nas UTIs em razão de sua praticidade. E temos também a medida direta e invasiva por meio da canulação arterial, que dá uma medida mais confiável. Além disso, a curva de pressão arterial obtida de forma invasiva permite, em determinados monitores, a estimativa do débito cardíaco. Há uma série de indicações para a medida invasiva da pressão arterial, como instabilidade pressórica, hipotensão grave, o uso de drogas vasoativas, a necessidade de coleta frequente de sangue para análise de gases e considerar também nos casos de hipertensão grave e dificuldades para se obter as medidas graves com métodos não invasivos. Uma série de cuidados deve ser tomada para assegurar a confiabilidade das medidas, tanto invasivas quanto não invasivas. No caso de medidas não invasivas, tamanho e posicionamento adequado do manguito são fontes comuns de erros. Isso deve ser observado. E no caso da medida invasiva, o posicionamento do transdutor de pressão e zeragem são as causas mais comuns de erros. Além disso, conhecer as propriedades físicas do sistema de monitorização, como frequência de resposta e amortecimento, é importante para identificar fontes de erro. No caso da pressão arterial invasiva, procurar evitar nos pacientes que fizeram uso recente de trombolítico, naqueles com anomalias vasculares e naqueles que têm doença vascular periférica grave com falta de circulação colateral, que é o que aconteceu no exemplo colocado aqui, onde houve isquemia digital após monitorização por meio da artéria radial. Falando sobre outras formas de monitorização hemodinâmica, dados laboratoriais também são úteis, como a dosagem de lactato e a medida da saturação venosa central de oxigênio. Em relação ao lactato, podemos dizer que a hiperlactatemia está tipicamente presente em casos de choque, indicando um metabolismo normal. Embora os níveis aumentados de lactato estejam classicamente associados com a fosforilação oxidativa anormal e utilização inadequada de oxigênio por falta de oxigênio, hoje em dia se sabe que outros mecanismos também podem aumentar os níveis de lactato, mesmo na presença de oxigênio a nível tecidual. Mas se considera, de forma em geral, que a hipóxia tecidual na fase inicial do choque tem um papel preponderante para explicar a hiperlactatemia. Mas independente do mecanismo de produção de lactato, seja por falta de oxigênio ou seja produção de lactato na presença de oxigênio, se esses níveis de lactato não caem com a instituição do tratamento, isso é um sinal de prognóstico ruim. Outro dado laboratorial que ajuda na monitorização hemodinâmica é a medida da saturação venosa central, que é obtida do sangue coletado por meio de um catéter venoso central. Essa saturação venosa reflete um balanço entre oferta e consumo de oxigênio, e no contexto de hiperlactatemia, a saturação venosa central pode fornecer informações importantes, então, acerca desse balanço entre oferta e consumo de oxigênio. Valores baixos indicam oferta inadequada de oxigênio. Então, sempre que disponível, a saturação venosa central de oxigênio deve ser obtida juntamente com os níveis séricos de lactato.
Outro dado útil para o diagnóstico e manejo dos diferentes tipos de choque seria a medida do débito cardíaco, que é possível por meio de diferentes ferramentas de monitorização hemodinâmica. Então, quando houver necessidade de se medir o débito cardíaco ou se avaliar anatômica e funcionalmente o coração, o ecocardiograma é a ferramenta de escolha. As informações são obtidas rapidamente, usualmente em menos de 2 minutos, mesmo quando coletadas por profissionais com treinamento básico em ecocardiografia. Há também outras ferramentas mais invasivas capazes de dar o débito cardíaco, de avaliar a função cardíaca e que vocês devem conhecer durante o estágio na UTI. Uma dessas ferramentas é o catéter de artéria pulmonar, que vocês veem aqui nessa ilustração. A título de ilustração, é importante comentar também que existem algumas técnicas sendo desenvolvidas, mas que ainda estão muito na área experimental. Uma dessas técnicas permite a visualização direta da microcirculação, que é o local onde ocorre a troca de oxigênio e nutrientes com os tecidos. Isso hoje em dia já é possível por meio da videomicroscopia. Vocês veem ilustrada aqui uma imagem obtida com a videomicroscopia da região sublingual. Bom, depois de colocado esses conceitos básicos sobre choque, monitorização hemodinâmica, cabem algumas considerações práticas importantes. A primeira delas é que o diagnóstico de insuficiência circulatória aguda baseia-se na combinação de achados clínicos, hemodinâmicos e laboratoriais. Conforme nós já discutimos, o estado de choque é tipicamente associado à evidência de perfusão tecidual inadequada no exame físico. Do ponto de vista prático, num primeiro momento, o diagnóstico hemodinâmico de choque é baseado principalmente nos níveis de pressão arterial. E a hiperlactatemia está presente tipicamente em casos de insuficiência circulatória aguda, indicando metabolismo anormal. Então, nos casos de choque, a tendência é que alterações do exame clínico estejam associadas à hipotensão e alteração dos níveis de lactato. E é importante lembrar que a alteração isolada de algum dado clínico ou laboratorial não é suficiente para caracterizar o choque. A segunda é que a identificação do principal mecanismo responsável pelo choque, hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo ou distributivo, é essencial para o manejo adequado do paciente. Na maioria das vezes, dados da história, do exame clínico, dados hemodinâmicos e dados laboratoriais são suficientes para identificar tanto a causa, a doença que levou ao choque, quanto a classificação do tipo de choque. Entretanto, em situações mais complicadas, em pacientes com múltiplas comorbidades, a causa do choque e a classificação do choque ela pode não ser evidente num primeiro momento. Nesses casos, uma monitorização hemodinâmica mais detalhada é necessária. Então, quando houver essa necessidade, a ecocardiografia é a modalidade inicial preferida. Então, as informações são obtidas rapidamente, usualmente em poucos minutos, como nós vimos, mesmo quando coletadas por profissionais com treinamento básico em ecocardiografia. E a avaliação da função cardíaca, débito cardíaco, pré-carga, constitui uma forma mais avançada de monitorização, que ajuda na melhor caracterização do choque, na escolha do tratamento e na avaliação da resposta ao tratamento. Mas ela é reservada, como já dissemos, àquelas situações mais complexas em pacientes que têm mais comorbidades. E para finalizar, vamos reforçar que o choque é comum, principalmente dentro das unidades de terapia intensiva. O choque séptico é o mais frequente.
Dados da história, exame clínico, exames laboratoriais, bem como a monitorização hemodinâmica são suficientes para identificar tanto a causa como o tipo de choque, e que a identificação e correção precoce da perfusão tecidual é essencial para prevenir a progressão para a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e, com isso, reduzir a mortalidade.